tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre os alojamentos de pintos de corte. E quem vai trazer detalhes para a gente sobre isso é o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Apinco. Seja muito bem-vindo, Zé Paulo. Sejam todos bem-vindos, você, Letícia, e todos que estão nos acompanhando e nos acompanharão, às vezes, pelo site mais tarde. Boa tarde. Zé Paulo, no primeiro quadrimestre, de janeiro a abril desse ano, como que a gente fechou nos alojamentos? Fechou dentro do previsto? Houve aumento? Houve diminuição? Pelo potencial instalado de produção de pintinhos, potencial instalado, quando a gente fala, são pelo número de galinhas matrizes alojadas, teríamos um potencial acima de 600 milhões de pintinhos por mês. Mas, felizmente, olha que situação, né? Felizmente não atingimos o potencial e, assim, no primeiro quadrimestre se alojou uma média, vamos falar de uma média de, número redondo, 580 milhões de pintos por mês. Janeiro, fevereiro, março e abril. Certo. E aí agora esse mês de maio, a gente ainda não fechou, mas tem uma expectativa se esse número, essa média deve se manter ou não? Porque a gente tem alguns fatores, José Paulo, conforme a gente conversava antes de entrar ao vivo. Aqui no Notícias Agrícolas, quem nos acompanha já viu o nosso desdobramento das informações a respeito dos embargos da Arábia Saudita, que no começo do mês cortou 11 plantas habilitadas para exportar para o país. Ainda rola uma discussão na OMC a respeito da diminuição do prazo de validade da carne de frango importada pela Arábia Saudita para baixar de 1 ano para 3 meses, o que também limitaria as exportações aqui do Brasil. E lembrando que a Arábia Saudita é o segundo país que mais importa a carne de frango brasileira. Aí eu te pergunto, José Paulo, tendo essa notícia no começo do mês, e aí a gente ainda não finalizou maio, mas tem alguma perspectiva se esse número de alojamentos deve diminuir por causa dessa questão, também dos custos de produção? Olha, Letícia e todos que nos ouvem, o alojamento em função desse corte, dessa desabilitação de 11 plantas aqui para exportar para a Arábia Saudita, ainda não refletiu. Agora, o que realmente está pegando pesado mesmo é o aumento do custo da ração. Leia-se aí milho, principalmente, e farelo de soja. Mas, por hora, pelo menos pelos indicativos, pelas tendências que a gente tem tido uma informação daqui, outra dali, o pessoal ainda não, as empresas ainda não reduziram o alojamento. E, José Paulo, então, fica aí essa dúvida, se esses alojamentos, então, não tem essa sinalização de diminuir. A partir agora do dia 23 de maio, ou seja, desse domingo, essas 11 plantas, então, deixam de exportar para a Arábia Saudita e esse produto vai ficar, então, o excedente aqui em solo brasileiro. A gente tem um preço em queda aqui para o mercado nacional, com uma demanda mais enfraquecida e os custos de produção em alta. No final das contas, o que vai acontecer com essa receita de bolo, com todos esses ingredientes? O que vai dar? Bom, deixa eu ligar minha bolinha de cristal aqui, Mas tem um detalhe também que a respeito desse corte de importação da Arábia Saudita, que é um detalhe interessante. A Arábia Saudita, os países árabes, eles importam muitos grillers, O que é um griller? Griller é um frango de menor tamanho, é um frango vivo de 1,300, 1,200, 1,4 kg, abatido de 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo. E muitas plantas direcionadas para exportação para os países árabes, eles abatem exclusivamente ou primordialmente grillers, que são esses franguinhos pequenos. Se houver uma redução da exportação de grillers, o que vai acontecer? Esse franguinho que iria ser abatido com 1,2 kg, 300, ele vai para 3 quilos, É o dobro, Ele vai produzir o dobro de carne do que ele produziria. Isso é só para comentar um efeito a mais.
Ou seja, então, coloca mais um ingrediente nessa receita aí, né? Que são esses animais, essas aves que vão acabar indo para abate mais pesadas, ou seja, mais carne ainda no mercado, correto? Correto. E outro efeito também interessante é que a gente não sabe como avaliar, Letícia. Talvez vocês tenham feito alguma reportagem sobre o assunto, desse embargo da Argentina para proibindo a exportação ou limitando a exportação por um determinado tempo, né? Então a tendência da carne de boi ao menos a lógica assim nos indica, se a Argentina vai exportar menos, vai estar limitado, vai estar fechada a exportação. E a Argentina, se não me engano, é o quarto ou quinto maior exportador de carne bovina do mundo. O pessoal vai vir buscar de outro lugar, né? De outro fornecedor. Quem que são os outros fornecedores? Austrália, Brasil. A Austrália andou brigando com a China já esses dias, parece também. É uma noticiário que eu vi. Então a tendência é aumentar ainda mais a exportação, a carne bovina subir, e isso, num certo ponto, ajuda o frango. No sentido de que o frango, cada dia que passa, está mais barato comparavelmente a carne suína e bovina, né? Então, seria um ponto positivo, né, desses acontecimentos todos que a gente vai aí costurando para formar aí todo esse conjunto de situações. Essa questão da Argentina, que pode movimentar aí e aumentar o preço da carne bovina, pode ser um fator que ajude, então, a melhorar os preços para a carne de frango. Quanto mais valorizado tiver a carne bovina, que a tendência é essa no mercado interno, mais o frango e o suíno também determinada, e o ovo, né, se tornam mais atrativos para o já depauperado bolso dos nossos concidadãos brasileiros, né? A grana está curta, hein? É isso que eu ia te perguntar, né? A gente tem aí essa situação de descapitalização da população, ainda que o auxílio emergencial tenha sido retomado, mas a gente sabe que é uma parcela bem menor do que o que era pago no ano passado. A abrangência também do número de pessoas que são aptas a receber também é menor. Então, como que deve ficar o consumo aqui no mercado interno, José Paulo? A boa notícia para a população, assim, para os nossos consumidores, é que pode ter certeza absoluta que não vai faltar carne de frango, carne de frango, não vai faltar proteína ovo, não deve faltar proteína suína também, que o suíno também está numa situação um pouco difícil. A questão é que, assim, até quando que as empresas vão conseguir esticar a corda, né? Suportar não consegue repassar o custo do milho. Ano passado, o milho dobrou de preço em ano. O farelo de soja aumentou em 60%, 70% o valor. A ração, por consequência, aumentou em 70%, 80%. Praticamente dobrou. Até quando, né? Até quando? É a pergunta que fica. Há uma expectativa que a gente está aí há poucas semanas, né, do começo da colheita da safrinha. Há uma expectativa de que haja pressão de baixa nos preços do milho ou não? O que o setor conversa entre vocês aí? A gente sabe que algumas regiões produtoras teve perda. O nosso repórter especialista em milho aqui do Notícias Agrícolas, o Guilherme Dorigatti, traz diariamente as informações a respeito das safras e alguns lugares tiveram perdas severas. Mas o que se espera, né, que com o começo da colheita, com a entrada dessa safra nova, a gente tenha uma certa pressão de baixa ou não, José Paulo? Letícia, nós aqui na Pinco não somos muito assim, especialistas, nós somos, como se diz, nós estamos do outro lado do balcão, né? O que o produtor de milho está vendendo é para nós, né? Nós estamos comprando, né? Obviamente que há um movimento que é normal em todos os mercados, um movimento especulativo, né? Mas aparentemente vai haver uma quebra muito significativa na safrinha, que safrinha já é um modo mais que carinhoso, porque a safrinha não é safrinha, né? Safrinha hoje 70% da produção de milho é colhida na, aspas, safrinha, né?
Certo, José Paulo. Então, o que a gente pode esperar agora para o mês de maio, em resumo, é um alojamento semelhante dentro da média do que a gente viu desde o começo desse ano. Não deve haver uma diminuição, ao menos uma diminuição muito severa. Custo de produção ainda pressionando e a questão da possibilidade de ter um excesso de oferta da carne de frango aqui em solo brasileiro, correto? O que se vislumbra é isso, viu, Letícia? O que se vislumbra é isso. A não ser que haja alguma intercorrência, algum movimento aí em sentido oposto, mas assim, a lógica, o raciocínio lógico nos leva a essa conclusão. Certo, José Paulo, eu agradeço a sua participação aqui conosco. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, um bom fim de semana para você, para todo o teu pessoal aí, para todos que estão nos ouvindo aí. Obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o presidente da APINCO, José Paulo Meirelles Cors, trazendo detalhes de como ficaram os alojamentos aí ao longo desse primeiro quadrimestre e também a expectativa agora para o mês de maio. Segundo ele, de janeiro a abril, foram alojadas aí uma média mensal de 580 milhões de aves, isso pelo Brasil inteiro. De acordo com ele, isso está abaixo do potencial produtivo das matrizes, né, que geram esses pintinhos. O potencial seria de em torno de 600 milhões de aves por mês, mas de acordo com o Zé Paulo, ainda bem que esse potencial não foi atingido, então, de 600 milhões de aves, porque a gente vê os custos de produção muito altos, principalmente puxados pelo milho e pelo farelo de soja. E agora, para esse mês de maio, a expectativa é que esses alojamentos se mantenham dentro da média, ainda que a gente tenha alguns ingredientes que compõem esse mercado de avicultura que jogam contra essa manutenção dos alojamentos. A gente tem a questão do mercado interno, está um pouco devagar para proteínas animais, a gente tem a população um pouco mais descapitalizada, a gente tem o fator Arábia Saudita, que embargou no começo desse mês 11 plantas exportadoras, lembrando que a Arábia Saudita é o segundo país que mais importa carne de frango aqui do Brasil, e aí então cortou pela metade as plantas habilitadas a exportar essa proteína para o país. Tem também uma decisão que ainda não foi tomada, mas que está sendo avaliada pela OMC, que é justamente da Arábia Saudita baixar a data de validade da carne de frango de 1 ano para 3 meses, o que também contribuiria para inviabilizar a exportação do Brasil para lá, justamente por causa da logística. Então, sendo o segundo país que mais importa a carne de frango brasileira e estando fora desse comércio, deve sobrar mais carne de frango aqui em solo brasileiro, o que deve ajudar a puxar os preços ainda mais para baixo em um momento que a gente tem custos de produção pressionando e sem um horizonte de folga, já que com a entrada do milho safrinha, a gente sabe que essa safrinha teve perdas severas, né, que já contabiliza perdas. A colheita ainda não começou, mas aqui no Notícias Agrícolas a gente está sempre noticiando, fazendo um giro aí pelo Brasil todo e contabilizando essas perdas, né? Então não deve haver aí uma expectativa de baixar esses custos de produção. Antes de eu ir embora, eu queria deixar um convite a todos vocês. Você que está no site Notícias Agrícolas, dá uma passadinha no nosso canal no YouTube e, se você já está aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o sininho, ative, o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, para você ficar atento e não perder nenhuma informação nova. A gente também está em outras plataformas e redes sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e no Twitter, @Notiagre. Nos adicione por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.